Ouviremos a seguir o vereador professor Giovanni, por 15 minutos. Com direito à concessão de apartes. Vou retrocar. Professor Giovanni, daria uma parte só para me concluir o assunto? Pois não, vereador. Com a parte do vereador Abner Seguro por 1 minuto. O prefeito municipal, em hora nenhuma, falou sobre doação. Se teve algum vereador que falou, sim, teve um vereador, mas o prefeito anterior não falou sobre a doação. Obrigado. Eu não vou nem... Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente. Eu costumo falar sempre dos meus artigos que eu coloco no jornal. É um texto que eu elaboro durante a semana. Eu geralmente vou pelo termômetro ou do município ou do país. Então a gente está vivendo aqui um momento especial, que são as eleições suplementares. Eu já falei aqui do artigo da semana passada, que eu chamei de voto de protesto é votar certo. Peguei um gancho aqui do vereador Rodrigues, que tinha feito um apelo lá atrás, e eu fui na mesma toada essa semana, no meu artigo dessa semana, falando dessa questão que está sendo debatida aqui no momento, que é a verdade e a mentira. Eu tenho feito uma série de ponderações aí nas redes sociais que eu chamo de contra fatos não há argumentos. É claro que isso não é uma posição antidemocrática, de forma nenhuma. Eu quero dizer que o que está posto, está posto. Nós podemos debater politicamente, né? Colocar aqui pontos de vista, mas o que foi feito, foi feito. E isso é preciso ser reconhecido, porque senão a gente não vê os avanços da cidade. E a cidade tem tido avanços. Eu me lembro lá atrás, uma das conversas que eu tive com o ex-prefeito Denis Venere, eu como artista, eu agradeci o empenho que ele teve na reforma do SEMEC. Então a gente tem que saber separar as coisas, não é? E ver o que é que foi feito efetivamente, porque o SEMEC hoje é um espaço do artista mairinquense, prioritariamente, né? Então, esse espaço onde nós temos a valorização do artista local, a apresentação dos alunos da ELAN, que preparam seus trabalhos artísticos, os artistas que vêm de fora elogiam. Então, com todas as dificuldades, foi feito um trabalho e é preciso reconhecer isso. Então, eu posso falar de outros poréns do governo Denis Venere? Posso falar. Mas eu quero dizer, quando eu digo que é algo que a gente não pode deixar de valorizar. E assim, passo a passo, a gente vai vendo a nossa cidade melhorando. Há sim uma preocupação, e a gente tem colocado aqui, com o futuro da nossa cidade, porque tem muitos desafios. Né? É como a nossa vida, ela é cheia de problemas, e eu não posso só focar nos problemas. Eu tenho que valorizar as coisas boas da vida, porque senão a gente fica depressivo. Se eu só ver os problemas, eu tenho que valorizar as coisas boas. Então isso é reconhecer que algo foi feito para melhorar a nossa cidade. Nós tivemos essa semana lá em Dona Catarina, encontrei lá o vereador Dizão, conversamos um pouco. Eu não posso esquecer que houve um asfaltamento de 22 quilômetros porque ele tem alguns pontos que houve, né, o rompimento da via, tem buracos perigosos. Então, eu tenho que solicitar que seja consertado, mas não posso esquecer que foram 22 quilômetros asfaltados. O governo do estado tem esse mérito, juntamente conosco aqui, todos os vereadores, né? E o prefeito, sem dúvida. E aí, eu chamei a atenção naquela subida, especialmente que toda vez que chovia, morador da Zona Norte, que quando eu chamo da Zona Norte é Dona Catarina, Moreiras, Pitangueiras e vai aí, né? Todos aqueles bairros sofriam quando chovia, ônibus não subia. Hoje nós temos essa melhoria. Então a gente tem que valorizar a melhoria.
Por que desafios? A gente sabe, vamos começar falando pelos buracos da Mário Covas, pela alça de acesso aos bairros da Zona Leste, Barreto, Granada e outros bairros. Eu listei aqui alguns outros desafios. É desafio de um futuro governante de Mairim que resolveu o problema da divisa. Ficou uma situação horrível, está na justiça, moradores da divisa ali recebendo 2 carnês de IPTU. Recebe de São Roque e recebe de Mairinque. Essas prefeituras precisam sentar e chegar num denominador comum. Precisa se resolver o problema de uma vez por todas. Eu, particularmente, acho que Mairinque tem que lutar pelo Marmeleiro. Os moradores do Marmeleiro se sentem mairinquenses. Eu conheço diversos. E essa é uma Sempre dá uma luta parte, não, vereador? que não pode acabar, tem que continuar nessa situação até resolver. Bom, então a divisa é aqui, chega de mandar carnê de IPTU para quem está no município de São Roque. Porque os moradores ficam sofrendo, não sabe se paga um lado, paga o outro, e recebendo cobrança dos dois lados. Pois não, vereador Paulinho? Com a parte do vereador Paulo Marrom por 1 minuto. Tá, obrigado. Quando o ex-prefeito, que na época era vereador, João Paulo, propôs em mudar aquele limite de município, eu fiz baixo-assinado, eu fui de casa em casa, a maioria das pessoas não queria que mudasse. Foi fechada uma creche no meio por causa dessa briga aí, a gente chamou uma TV Tem, tá certo? Até esses tempos o pessoal me criticou lá, no Marmeleiro tem um vereador que mora lá, e tá tudo assim. Eu fiz questão de ir lá pegar os buracos que tava lá, pegar um monte de coisa e falar assim, ó, queria pedir pros nobres amigos vereadores de São Roque, peça pro prefeito de São Roque, que venham aqui e façam requerimento para arrumar essas ruas, porque o ex-prefeito, o ex-vice-prefeito na época, o João Paulo, disse que ia ficar 1000 maravilhas, mas a única coisa que melhorou, que mudou, foi o IPTU, que dobrou o valor, tá? Mas não teve melhoria nenhuma. Então, se eles não querem, eles que devolvam para Mairinque, tá? Eu peguei e fiz isso. E luto pelo aquele bairro. Tanto é que quando eu assumi, eu fiz vários ofícios que estava abandonado. Só me dá mais uma parte, só para concluir. Tá, eu fiz vários ofícios ali, ó, para tapação de buracos no bairro do Marmeleiro, para ver se o prefeito arruma aquela quadra Carlos Ribota, passar máquina na rua Ernesto Zunker, tá certo? E o prefeito interino atendeu o meu pedido, então eu vim aí e agradeci. Até que eu sempre falo, sou uma pessoa justa, a pessoa fez, eu vou lá e agradeço, a pessoa não fez, eu vou estar cobrando para ser feito. Então eu luto muito por aquele bairro, a rua Roque Godinho, que eu estou lutando em cima para sair lá, que foi emenda, foi o ex-vereador, que eu sempre falo, sabe? Eu sou uma pessoa justa, eu não gosto de eu pegar os méritos para mim. O ex-vereador Beto do Juarez conseguiu uma emenda para aquela rua Roque Godinho, que agora está sendo saída, queria parabenizar ele aqui, tá? Então... eu gosto de sempre falar, luto por aquele. Eu sou vereador de Mairinque todo, tá? Mas o bairro que eu tenho mais carinho é o bairro do Marmeleiro, onde eu sou nascido e criado, e meu pai virou nome de rua, né? Tá? Obrigado, nobre vereador, professor Giovanni. Então é isso. A gente não pode esquecer desses desafios. Eu listei um outro aqui: finalização das casas da SECAP. Está lá, é um convênio de 2008, precisa ser concluído. Tem gente esperando por essas casas. Saúde. Reduzir as filas de exames e cirurgias. A gente sabe que o município depende do SUS. Essas filas muitas vezes referem-se ao SUS, mas o município tem que correr atrás, porque tem gente morrendo na fila da saúde. Tem uma série de outras questões que a gente podia ficar listando aqui. Então, o desafio está aí. A gente sabe no que tem que melhorar a cidade, mas nós não podemos fechar o olho para tudo que tem sido feito nas diversas gestões para melhorar a nossa cidade. Isso é importante. Então, é disso que eu falo quando eu digo contra fatos não há argumentos. Porque aconteceu, está ali a olhos vistos. Uma parte, então, professor Giovanni. Pois não, vereador. Com a parte, vereador Bruno Tan, durante 1 minuto. Só aproveitar o gancho também que o senhor falou da saúde, fico muito feliz, parece que teve uma pesquisa aí, rodou uma pesquisa, e hoje nosso hospital se encontra o melhor de toda a região nossa aqui, melhor hospital da região nossa aqui,
Queria também aproveitar e parabenizar o atual prefeito. Só pegando esse gancho que o senhor falou da saúde. Obrigado. Infelizmente nós não temos um hospital. O que nós temos é o PA, pronto atendimento. Ele vem sendo melhorado a cada vez mais. E isso é o mínimo que nós temos que fazer por essa população. Eu mesmo quando fico doente, eu vou aqui em Mairinque. Eu, mesmo tendo convênio, eu não vou viajar para Sorocaba. A gente está doente, você quer mais é ser atendido de imediato. Então, a gente tem visto nos últimos anos essa melhoria e é assim mesmo, vai acertando ponto a ponto cada vez mais. O objetivo é que um dia os nossos jovens, as nossas crianças, né, venham se orgulhar de falar, eu nasci em Mairinque. Você me dá mais uma parte? Não? Assim que possível, vereador. Esse orgulho de ser mairinquense, de estar lá no registro, eu nasci em Mairinque. É um grande objetivo que isso volte a ter em Mairinque. Então, eu digo sempre, né, contra fatos não argumentos, porque o vereador ele tem um compromisso com a verdade. Isso é constitucional. A gente, quando vem a essa tribuna e fala qualquer coisa, tem que lembrar que tem um compromisso constitucional com a verdade. E aí, isso a gente não pode esquecer desse compromisso, porque faz parte da ética. Eu sempre disse aqui nessa tribuna, eu entrei para a política, eu sou professor, eu entrei para a política para ajudar a melhorar esse cenário negativo que tem, e eu vejo nos meus alunos. A questão aí da mídia mostrando, né, e a gente tem falado isso aqui, só o lado podre, o lado ruim da política é horrível, porque o nosso jovem no futuro, ele não vai querer saber de política. Ele vai achar que não presta mesmo, que é tudo ruim, e a política é essencial na vida humana. É essencial que todos participem da gestão pública do seu município. Então, é nessa pegada que a gente, como educador, tem trabalhado aí com os jovens, para que eles entendam que existem os maus políticos, e esses maus políticos, a gente sempre tem falado aqui, a eles cabe o rigor da investigação da polícia e do julgamento do judiciário. Quem tiver culpa, que pague pela sua culpa. Vocês estão vendo a cobrança lá no Nacional com o ministro Gilmar Mendes. O pessoal está prendendo, ele está soltando, então já estão questionando, opa, peraí, esse poder supremo, será que ele pode estar fazendo isso? Isso é um questionamento que está rolando lá na esfera federal, nacional, né? Um questionamento nacional. E a gente aqui tem que entender o que está acontecendo lá, porque isso tem reflexo na política municipal. Então eu só queria dizer aqui que eu tenho acompanhado algumas das questões que foram levantadas aqui, e a verdade é esta. A obra da rodoviária não foi concluída porque houve um pedido de que ela paralisasse para o término da construção da duplicação da rodovia Raposo Tavares. Em orçamento municipal, estava previsto até o final de 2016 a finalização da obra, mas houve um pedido para que essa obra desse um tempo para que pudesse, até inclusive, vocês acompanharam que foram estocados ali materiais, as empresas que estavam fazendo a duplicação, estocaram ali naquele pátio muito material, brita, areia, todo o material de construção da duplicação da Raposo Tavares. Então foi pedido que segurasse para que ela fosse concluída após a conclusão da duplicação, que não foi entregue ainda, né? Não houve uma entrega oficial dessa duplicação, quer dizer, as empresas foram embora, mas não houve essa conclusão oficial. Então, essa é a verdade sobre a paralisação da obra da rodoviária, que eu acredito que assim que for retomada, ela está praticamente pronta, só faltava a parte do asfaltamento externo das vias ali onde vão circular os ônibus.
Então, essa é uma questão. A outra questão é a anuência, né? A carta de anuência é uma autorização. A palavra anuência é isso. É autorizar, certo? E ela realmente não é a doação da área. Se foi usado o termo, não é a doação da área, mas sim uma anuência para que a empresa fizesse todos os estudos considerando já essa área para a construção do viaduto aí de acesso aos bairros da Zona Leste. Então, eu agradeço o tempo, presidente. Obrigado. Boa noite a todos.